Pai do Senhor Jesus, para todos os amados irmãos, para os nossos queridos aqui da internet, louvamos a Deus pela tua presença e pela tua vida. Que Deus te abençoe neste dia. Amém, irmãos? Hoje nós vamos começar uma nova jornada, né? E é uma jornada de algo que nós já vimos anteriormente, ministrado pelo nosso pastor Reginaldo, durante um ano. Foram 48 lições, exatamente um ano, onde nós falamos sobre a igreja primitiva, sobre o livro de Atos. E calhou da nossa lição dirigida abordar esse tema. Tá? Então, o que tem de diferente aqui? Ela é um pouco mais focada, ela é mais direta na questão da formação da igreja e de como as coisas aconteceram ali. Nas lições que nós tivemos com o pastor Reginaldo, ele foi mais abrangente, abordando também a parte histórica. Foi muito, por isso levou um ano de estudo, porque foi um estudo muito aprofundado, e eu, sinceramente, com honestidade, posso dizer para vocês que eu aprendi demais. Quem tiver interessado em voltar lá para ver, está lá na nossa playlist, tá? Lá no YouTube. E hoje nós vamos estudar sobre o chamado para os gentios. Como é que se procedeu isso? Mas eu queria fazer algo antes de nós iniciarmos essa lição de hoje. Né? Eu queria fazer um panorama do que nós pretendemos fazer aqui. Então, na realidade, esse livro não deveria nem ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, porque todas as coisas, né, aconteceram por meio dele, mediante a vontade dele. A atuação do sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja que estava começando, ela é inquestionável. Não tem como nós atribuirmos a nenhuma força humana ou alguma, iniciativa humana, tudo o que aconteceu nesse período. Em menos de 40 anos, irmãos, 35 anos mais ou menos, tá? Todo o mundo conhecido da época foi evangelizado. Aí a gente olha para o nosso mundo hoje, né? E a gente começa a ficar envergonhado. Naquele período, todo o mundo da época foi evangelizado. E isso num período compreendido aí de 35 anos. E quando se fala de um mundo conhecido, está logicamente se falando da área geográfica dominada pelo Império Romano, né? Que era uma extensão vastíssima. E todas as nações que mantinham o contato com a cultura greco-romana foram, de alguma maneira, atingidas pelo Evangelho. Então, alguns historiadores relatam que os outros apóstolos, né, isso não está na palavra, não está na Bíblia, isso é fonte histórica, atravessaram essas fronteiras do Império Romano, foram para a Índia, para a Etiópia e para a Pérsia. Todos os apóstolos foram martirizados, exceto João. Foi o único que não foi. Todos foram martirizados e foram mortos. Então, o objetivo principal do livro de Atos, e aqui eu pretendo levar os queridos, nós, né, o pastor Reginaldo e eu, a um entendimento um pouco mais objetivo em relação ao que a lição se propõe, né? Relatar a expansão do Evangelho e o nascimento da igreja primitiva, porque esse foi o objetivo de Atos. Atos é um relato, é um registro histórico de como se procedeu toda essa mudança que aconteceu no mundo por conta do Evangelho. Foi documentado como o cristianismo deixou de ser um movimento local em Jerusalém
para se tornar uma fé global e multiétnica. E outra coisa que nós precisamos entender também, o evangelho, ele foi projetado para além fronteiras. O evangelho nunca foi plano de Deus enclausurar o evangelho entre quatro paredes, né, e colocar ele de uma forma local. O evangelho sempre visou transpor fronteiras, atingir outras culturas, atingir outras nações, e nós precisamos ter isso em mente, para a gente poder entender esse livro aqui. Outra coisa também, a essência da missão do Evangelho é ir além das fronteiras locais. Estamos falando de um universo inicial e local de seguidores em torno de 500 pessoas. Quando Jesus é assunto ao céu, mais ou menos 500 pessoas o seguiam, mais ou menos. De uma hora para outra, pulou de 500 para 8.000. E aí agora vocês começam a imaginar como é que é isso. Como é que se pula de 500 para 8.000 em poucos dias? E aí, queridos, vários desafios começaram a surgir, porque nós tínhamos apenas 12 apóstolos para administrar. Não havia liderança formada ainda. Então eu quero agora que vocês, olha só para onde nós vamos caminhar. Nós vamos trabalhar o livro de Atos com objetividade. E aí vocês começam a imaginar o seguinte, 12 homens para tomar conta de uma igreja já com 8.000 pessoas e crescendo todos os dias. Olha a quantidade de desafios que começaram a surgir neste momento. Então, o que acontece muito conosco quando estudamos o livro de Atos é que nós romantizamos esse livro. Nós não olhamos o livro de Atos com uma lente, uma lupa maior, para nós entendermos também as demandas que existiram nesse período. E é importante que a gente saiba isso. Porque na nossa cabeça funciona assim. 8.000 pessoas se converteram, tinha lugar para todo mundo, era tranquilo, não tinha confusão no meio deles, todo mundo harmonioso. Ó, paz, ninguém discutia com ninguém, ninguém tinha animosidade com ninguém. Uma bênção, né? Mas não era assim. Esse é que é o ponto. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, quando nós lemos ele com essa ótica romântica, nós desprezamos a dura realidade de que foi aquilo ali. E aqui, queridos, nós vamos ver como é que os cristãos primitivos lidavam, por exemplo, com os conflitos sociais e assistenciais, como aquela crise entre as viúvas dos gregos e dos judeus. Foi formada uma confusão ali, porque as viúvas dos judeus estavam sendo mais privilegiadas do que as viúvas dos gregos. E aí isso chegou aos ouvidos dos apóstolos, a confusão que estava armada. E aí eles não podem, olha só que situação, não existia a Bíblia ainda, a palavra de Deus estava sendo formada. E esses apóstolos precisavam se dedicar ao estudo da palavra e à oração para terem condições de ministrar essa multidão toda. Se eles caíssem para o lado da administração, olha a confusão armada. Quem é que pregaria? E aí ele chega para o povo e levanta 7 camaradas aí, cheios do Espírito, para que eles possam conduzir esse processo. Porque nós, e aí eles deixam bem claro para a multidão, nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Então vocês param para pensar também nos desvios de conduta que tinham ali. Como, por exemplo, o episódio da fraude cometido por Ananias e Safira. Numa igreja onde os milagres explodiam a todo momento, um casal resolveu enganar o Espírito Santo. Não havia líderes suficientes em número para que pudesse se responsabilizar pelas reuniões nos lares, porque não havia templos. O que os apóstolos faziam? Pegavam a multidão e levavam para o templo de Jerusalém, ali para os pórticos, para aqueles lugares mais amplos, onde eles pudessem ensinar o povo naquele lugar.
Mas a maior parte acontecia nas casas. Mas sob que liderança? Como é que estava sendo esse ensino? Ninguém para pensar nisso. É tudo muito romântico. Então nós temos uma compreensão equivocada de Atos, que nós precisamos entender. Nós precisamos ver que eles tiveram lutas tremendas lá atrás para poder chegar do jeito que chegou para nós hoje. Nós estamos na parte do filé agora, porque quem roeu o osso foram eles lá atrás. E aí, meus queridos, é que eu penso, o custo disso foi muito alto para que hoje nós... não vou para a igreja hoje não. Escola dominical, não precisa eu ir para aprender. Entendeu? Mas e o custo lá atrás? E todas as demandas que aconteceram, que custaram para aqueles primeiros cristãos da época a fazer a coisa acontecer e rolar para que pudesse chegar nos nossos dias da forma como chegou. Outra coisa também, por outro lado, quando aconteceu a perseguição em Jerusalém, e aqui vem a coisa importante, falei para vocês que o evangelho não foi feito para ficar dentro de quatro paredes. Quando o Senhor criou o evangelho, quando ele projetou o evangelho para atingir nações, povos, culturas, né? E aí o que Jesus faz? O dono da igreja manda perseguição em cima da igreja. Herodes se levanta e começa uma perseguição severa na igreja e todos simplesmente vazam de Jerusalém, só os apóstolos ficaram. E aqui começa a nossa saga. Começa a nossa saga. Os primeiros cristãos fogem para todas as regiões da Ásia Menor, né? Todos os países que cabiam, que estavam dentro do Império Romano. E, queridos, aí surge um outro desafio, né? Quando os primeiros cristãos judeus começaram a ir para essas nações, na cabeça deles funcionava assim: beleza, Jesus salva, mas você precisa se circuncidar. Você tem que seguir os 10 mandamentos. Você tem que guardar o sábado. E aí começou outra confusão. Porque a igreja que estava espalhada, os gentios que se convertiam, eram coagidos pelos cristãos judeus a fazer as coisas dessa forma. E aí surgiram os concílios, para poder normatizar isso. Vocês estão entendendo? Olha só, eu estou aqui falando de uma forma rápida por causa do tempo, mas vocês estão compreendendo, estão alcançando a dimensão dos problemas que aconteceram? A gente romantiza Atos, gente. A gente precisa entender que isso teve um custo altíssimo e trouxe problemas muito sérios para a igreja. E aqui, quando começou essa confusão dos judeus tentarem implementar a sua doutrina, a lei, lá no meio dos gentios que estavam se convertendo, começou a gerar outra confusão. Como é que você vai fazer isso com pessoas que nem conhecem a cultura judaica? Nem sabem como é que essa coisa funciona. Nunca participaram de uma liturgia assim e eram obrigados de uma hora para outra a aceitar aquele negócio. E aí vieram os concílios. O primeiro deles foi lá em Jerusalém, está registrado lá em Atos. Nós vamos passar por ele, não hoje, né? E nós vamos ver como é que funcionou aquilo ali. Muito debate, muito debate. Paulo chega ali, mas chega sob um olhar desconfiado dos demais irmãos que estavam ali, dos pastores e líderes que compunham aquele concílio. E quando Paulo começa a falar, né, e expor a sua doutrina, e também Pedro, o próprio Pedro, um cara radical no judaísmo, e de repente Deus faz uma mexida na cabeça de Pedro, mostrando para ele que o que ele considerava impuro, por Deus, foi tornado limpo. E aquela visão do lençol descendo com aqueles animais
impuros para eles. A ida dele lá na casa de Cornélio, um centurião, um gentio, e todo mundo batizado com o Espírito Santo. Pedro ficou louco. E aí vocês vão ver o relato de Pedro falando para os líderes daquele concílio. Olha, eu tinha esse pensamento aqui, mas agora mudou tudo. É diferente. Por isso que o Senhor me deu aquela visão do lençol que eu não estava entendendo direito. E os concílios vieram para normatizar, e nós tivemos vários deles durante a história da igreja. O que acontece também, irmãos, é que uma das regras mais elementares, quando você vai para uma outra cultura, levar o evangelho, você tem que respeitar essa cultura que está sendo alcançada. E em Atos a gente vai ver esse processo acontecendo. Eles começam a não mais, porque a orientação de Jerusalém, do Concílio de Jerusalém, foi dizer assim, olha só não comam de comidas sacrificadas a ídolos, guardai-vos da impureza. E não vedou mais nada para eles, respeitou a cultura deles. Porque a cultura estava sendo violada. E isso nunca foi princípio que Deus estabeleceu. A mensagem, meus queridos, ela tem que ser de forma que faça sentido para a cosmovisão local. Ou seja, quando a gente fala de Deus para uma outra cultura, eles têm que entender de que Deus nós estamos falando. Não é eu impor a minha visão, a minha cosmovisão sobre Deus. O que eu acho como Deus é, você tem que pensar da mesma maneira. Isso não estava acontecendo. Os concílios surgiram. Tem muita gente que mete o pau nos concílios. Mas os concílios surgiram para normatizar esse negócio. Para organizar essa bagunça. Atos revela uma gama considerável de erros e acertos que provocaram dissensões, esfriamento de amizades, a briga de Paulo com Barnabé, se lembra? Brigou por causa de João Marcos. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro. A palavra de Deus diz que essa briga foi tão ferrenha, tão terrível, tá? Que os dois se separaram. Isso não acontece no meio cristão. Aconteceu desde lá. Queridos, nós vamos entrar agora sob essa ótica. Nós vamos começar a entender como é que funciona e funcionou todo este início. Então vamos para o nosso texto áureo? Vamos ler juntos? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 2. Qual é a verdade prática? Juntos de novo. Quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Quais são os objetivos desta lição, irmãos? Desta lição de hoje? Apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia. E aí nós vamos explicar melhor isso, né? Por que a igreja de Antioquia e não a igreja lá em Jerusalém? Conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. Presta atenção nisso, tá? Esse é o contexto da lição. Aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local. É isso aqui que nós temos que entender. Princípios. No grupo de pastores, eu fui uma voz isolada. O pastor Reginaldo ainda não fazia parte do grupo, mas eu fui uma voz isolada quando eu falei Atos dos Apóstolos. Não é para se copiar a forma, é para se copiar os princípios. E aqui a lição diz, aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Leitura bíblica em classe. Emerson, faz essa leitura para a gente. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio,
Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Qual é a introdução que nós temos aqui? Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1:8. O evangelho alcançaria Jerusalém, depois a Judéia, Samaria e depois iria lá para as nações, né? Atravessaria as fronteiras. E isso a gente vê lá nos capítulos 13 a 28, que marcam a virada dessa narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. Agora, preste atenção no que está escrito aqui. É dessa igreja, caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. E aqui, meus irmãos, é nesse ponto que nós precisamos prestar muita atenção. Por que que Deus não escolhe? Por que que Jesus não escolheu o núcleo de Jerusalém, mas vai lá para a Síria e escolhe a igreja de Antioquia? Porque era uma igreja estruturada. Era uma igreja que tinha uma liderança formada. Era uma igreja que tinha condições de poder enviar os seus missionários. Era uma igreja que tinha as regras muito claras e muito bem estabelecidas. Havia uma liderança que atuava. Não estou dizendo que Jerusalém não era assim, mas eu estou falando que, em termos de igreja organizada, tá? Antioquia foi a igreja que Deus escolheu. E ele escolheu por conta desses atributos que a igreja de Antioquia possuía. Porque quando ela envia Paulo e Barnabé, quem é que segura a corda? Você manda o cara para o fundo do poço. Quem é que vai ficar lá em cima segurando a corda, sustentando aqueles que estão descendo? É a igreja, irmãos. Então, a gente começa a ver que essa teoria espalhada por aí, de pessoas que alegam que a igreja não é necessária. Você pode cultuar na sua própria casa. Você pode servir a Deus no seu lar. E como é que fica isso aqui? Como é que fica isso aqui? Como é que você vai sustentar aquele irmão que foi enviado? A palavra é clara. A palavra diz que ali tinha profetas, tinha mestres, então tinha uma liderança encorpada, que tinha uma responsabilidade, era uma liderança atuante. Vamos continuar, senão eu vou me empolgar aqui, nós vamos sair do quadro. Qual é a palavra-chave? Gentios.
gentios, né? E aqui, apenas a título de um acréscimo no nosso conhecimento histórico, nós temos aqui, Antioquia era um centro escolhido por Deus, isso fica claro, tá? Por conta da estrutura que eles tinham. Fundada por Seleuco Nicátor em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano. Vocês já pararam para prestar atenção que quando um núcleo era estabelecido, ele era estabelecido justamente em pontos estratégicos que tinham condição de poder suprir as necessidades da demanda do envio? Por que Jesus se mudou, sai de Nazaré e vai para Cafarnaum? Se preocupou em estudar isso. Porque Cafarnaum era um centro comercial muito poderoso. Tudo passava por ali, né? Era um centro pesqueiro de grande monta. E Jesus escolhe esse centro turbulento, esse centro comercial forte, onde multidões afluíam para ali para começar a sua jornada, evangelizando. A mesma coisa aqui. Antioquia foi escolhida justamente por conta disso. Era a terceira cidade dentro do complexo do Império Romano. Então aqui diz, olha, continua dizendo, ficava apenas atrás de Roma, que era a capital do mundo na época, né? E Alexandria, que culturalmente a cidade era greco-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucida. Apenas para acrescentar conhecimento. Agora vamos lá. Os profetas e doutores que servindo ao Senhor. Olha só interessante isso. A liderança da igreja em Antioquia era notavelmente diversa. Barnabé era um levita cipriota. Simeão, chamado Níger, possivelmente era africano, né? Lúcio de Cirene era do norte da África. Manaém era foi criado junto com Herodes. E Saulo, um fariseu ferrenho, lá de Tarso, muito culto, por sinal. Então, essa pluralidade étnica e social refletia o caráter universal do Evangelho e preparava a igreja para a missão transcultural. Entende? Para eu falar de Evangelho, eu tenho que pensar nas nações. Eu tenho que pensar fora dessa porta aqui. Eu tenho que pensar nessa rua, a minha Jerusalém. Eu tenho que pensar além dela, a Tijuca. Eu tenho que pensar muito mais além, o Grande Rio. E assim atingir o Brasil. E depois atingir outros povos, outras nações. Isso é evangelho. É o que o evangelho propõe. Ficar dentro de casa. Presta atenção nisso. Ficar dentro de casa, ensinando coisas que a Bíblia não fala, é muito fácil. Então aqui, nós temos a verdadeira missão da igreja, que se reflete exatamente na sua ida, na sua proposta de ir e evangelizar. Vamos lá, para frente? Estou muito empolgado aqui com esse negócio, porque realmente empolga esse negócio aqui. O nascimento da missão gentílica. Olha só. E aqui tem um processo muito interessante. A separação de Paulo e Barnabé para a missão que foi dada a eles. Como é que eles se tornaram missionários? Foi da cabeça deles? Acharam eles bonitinhos e... Não, vocês vão representar-nos lá fora. Não, não foi isso. Eles, Paulo e Barnabé, já estavam orando, porque eles já tinham um chamado de Deus sobre suas vidas. E começa por aí. Mas olha que coisa interessante. A igreja tem que corroborar isso. A igreja tem que autenticar isso. A igreja tem que dizer se aquilo procede de Deus ou não. Se não é uma simples vontade passageira. Me lembro uma vez, eu recebi uma palavra de Deus muito dura.
E nessa palavra que eu recebi, Deus falou assim para mim: é necessário que o vaso seja queimado, para que quando o azeite for derramado dentro dele, ele não se despedace e o azeite se esparrame todo. Percebe? Como é que Deus vê as coisas? E aqui tinha uma igreja que orava. Que para mandar Paulo e Barnabé, para enviar Paulo e Barnabé para a missão que o Senhor tinha chamado, tá? Esta igreja orou, esses líderes oraram, esses líderes jejuaram, esses líderes buscaram através de jejum e oração, e só assim, e só depois de confirmado isso, eles pegam, chamam Paulo e Barnabé e impõem sobre eles as suas mãos, enviando, tá, esses obreiros para a obra missionária. O negócio era de muita responsabilidade. Ninguém era separado, levantado de qualquer jeito, ou se auto-intitulando, porque o que nós mais temos aí é missionário fulano de tal. Mas quem balizou isso? A tua igreja balizou isso? Não, aí você vai ver que o cara se auto-intitulou, como os vários apóstolos auto-intitulados que existem por aí, pastores auto-intitulados que existem por aí. Cadê a igreja? Cadê a igreja levantando a mão, impondo as suas mãos e comissionando esses obreiros? É isso que Antioquia nos ensina. Organização. Uma organização. Um temor de Deus no coração desses irmãos. Vamos lá, gente. Vamos lá. Finalzinho da nossa parte primeira, né? Nosso resumão aqui. Em Antioquia, o Espírito inaugura a missão cristã entre os gentios. Deixar claro, Antioquia foi escolhida por causa da estrutura que tinha. Antioquia foi escolhida porque eles eram consolidados, unidos, fortes, juntos. E eles tinham como bancar esses obreiros lá na seara. Continuando, querido. Agora vamos falar sobre a Antioquia da Síria. Aqui, na realidade, nós vamos falar de um bairro, do subúrbio de Antioquia. Tá? E esse bairro, chamado Dafne, ele era muito luxuoso. Para lá convergia a maioria das pessoas. Tá? Porque lá ficava o templo de Apolo, lá em cima, tá vendo? Ficava o templo de Apolo. E aí todo mundo ia para lá. Eram belas casas, como está dizendo aqui, conhecido por fontes de água, jardins e pelo famoso templo de Apolo. O local servia como área de lazer e refúgio para as elites da região. Muitos cristãos de Jerusalém fugiram para Antioquia por conta da perseguição e foram morar ali. Então, Antioquia, a cidade em si era muito linda. Além de ser bela, era uma cidade muito bem estruturada, pelo grande comércio que existia ali. Continuando. O Espírito Santo conduz a obra missionária. E esse é outro ponto. Eu não sei se é porque eu e a Isabel passamos por algumas experiências, vendo alguns missionários que seguiram por vontade própria para o campo e se deram mal. Nós temos um pensamento muito diferente, mas que vai se estruturar, melhor dizendo, vai se basear exatamente nisso aqui. Quem conduz a obra missionária é o Espírito Santo. E quando ele quer enviar alguém, meus irmãos, ele faz o chamado. E não há nada mais desconfortável do que um chamado de Deus não atendido. Não passe por essa experiência, eu passei. Horrível, horrível. Você não tem paz. Até o momento que você cede àquilo que o Espírito Santo está te falando. E eu conheço muita gente que parte para a obra missionária ou se propõe, né, a atuar dentro da igreja sem ser chamado para aquilo. Cada um de nós aqui tem um chamado de Deus e cabe a cada um de nós aqui buscar de Deus o que nós temos que fazer dentro do seu reino. Nem todos serão apóstolos. Paulo fala isso. Nem todos serão profetas. Nem todos vão profetizar.
Porque cada um tem um chamado específico dentro do corpo de Cristo. Então, quem conduz a obra missionária é o dono da obra. É ele quem sabe. É ele que escolhe. É ele que determina. Então, a gente tem que prestar isso. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão, ela não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Queridos, não adianta você se ligar à maior agência missionária do mundo. Não adianta você se equipar com toda a estrutura que esse mundo pode oferecer. Se o dono da obra não te chamar, vai dar ruim. Escuta o que eu estou falando. Vai dar ruim. E eu, infelizmente, tive o desprazer de ver isso. Continuando. O Espírito Santo e a obra missionária. O poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito e, por isso, evangelizavam com coragem e discernimento. Então, nós temos aqui Atos 4,31, por exemplo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Imagina você orar e o chão tremer, irmão. Você tem um terremoto particular dentro da sua sala. Você ora e o chão... Porque foi dentro da casa, dentro de casa isso. Imagina só, tudo tremendo. E aqui também, em Atos 5,41, nós lemos: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, quando os apóstolos foram chamados lá, no Sinédrio. E os camaradas chegavam: vocês têm que parar de pregar em nome desse Jesus. Vocês parem com isso. Isso vai acontecer conosco em breve, tá? Já está acontecendo em alguns lugares. Se vocês estão atentos, vocês estão vendo o que está rolando por aí, né? De pastores sendo algemados no púlpito. A mídia não mostra isso. A mídia não mostra isso. E não é por crime, gente. Simplesmente falaram, pregaram algo que a lei não está mais permitindo. Então se preparem. Se preparem. Em Atos 7,55. O que nós lemos lá? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Está falando de quem aqui? De o primeiro mártir? Quem foi? Estevão. Muito bem, Estevão. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Tem esse camarada saltitante aí, nessa imagem. Eu olhei isso, mas depois eu vi que é por aí. É por aí. Quando você está cheio do Espírito Santo, você pula assim. E você canta, e você louva, e você adora. E você só quer fazer aquilo que Deus quer que você faça. A sua vontade passa a ser a vontade de Deus. Então essa foto expressa exatamente a alegria verdadeira, porque essa turma toda estava perseguida. Essa turma toda estava debaixo do laço, mas cantavam e rejubilavam. Vamos lá. O Espírito Santo e a obra missionária. Evidências da ação missionária do Espírito. Atos 13 e 14. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas. E igrejas são plantadas apesar das perseguições. Em Pafos, aí vai contar a história dessa foto aí, desse episódio aí. O confronto entre Paulo e Elimas, o Bar Jesus, né? Não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. Esse Elimas, chamado Elimas o Mágico, ele ficava ao lado dessa grande autoridade, o procônsul, né? E ele enganava esse procônsul com seus milagres, né, de cozinha, aquela coisa destrambelhada. E o homem ficava espantado com isso.
Só que quando Paulo estava pregando o evangelho para o procônsul e ele estava interessado em ouvir Paulo, esse cara, motivado por Satanás, começou a atrapalhar esta pregação. E aqui ilustra exatamente o que vivemos nesses dias de hoje. Só que Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para o camarada e diz assim: ó filho do diabo, você vai parar de fazer isso agora. E quando Paulo falou isso, ele ficou cego. Precisou das pessoas segurarem ele, apontar para ele o caminho. O procônsul ficou estupefato, né? Ele ficou assim: meu Deus, que é isso aqui? Como é que esse cara faz esse negócio? E a partir dali ele começou a entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Vamos lá para a nossa sinopse, o resuminho da segunda parte. O Espírito Santo conduz e sustenta a expansão missionária da igreja. O dono da obra é quem sustenta essa obra. O Espírito Santo inspira missões. Notemos a palavra apartar, que está no texto que nós lemos. A tendência natural das igrejas naqueles dias, como hoje, era estabelecerem como grupos firmados. Olha só que tentação. Enquanto a proposta que Deus tem para nós, através de Jesus, que você não pode ficar quieto no lugar. Você não pode ficar ali dentro de quatro paredes, sem fazer nada em prol do Evangelho, porque essa é a proposta de Jesus para nós, quando ele nos comissionou, e comissionou a cada um, não foi o missionário não, somos nós. Fomos comissionados a atravessar aquela portinha ali, ó, e fazer a obra. Então, quando fala a palavra apartar, tá? Tanto naquele período como nos dias de hoje, tá? A tentação de você formar grupos fixos que não se manifestam na obra missionária. A igreja em Jerusalém, né, começou a se acomodar como grupo firme, centralizado naquela cidade. Olha que maravilha, todo mundo tinha comida, café da manhã, ó, o camarada acordava e ia partir o pão na casa do vizinho. Na casa do vizinho. Poxa, não deu para pagar a conta de gás hoje, vou lá para a igreja, porque eles vão pagar a minha conta de gás. Não estou dizendo que isso não seja lícito, mas eu estou dizendo que isso virou moda. Deixou de ser a satisfação de uma necessidade premente e passou a ser algo desvirtuado do propósito divino. Percebe? Então era muito cômodo viver naquele núcleo maravilhoso, comendo, bebendo, tendo as suas necessidades básicas sendo satisfeitas, e ninguém fazia mais nada. Essa é a ótica de Atos, meus irmãos, que nós precisamos entender. O que Deus fez? Vou mandar perseguição em cima desse povo. Vou espalhar todo mundo. E foi o que aconteceu. Né? Foi que Herodes, de uma hora para outra, resolveu começar a matança. E o povo fugiu. E com isso, o evangelho começou a ser disseminado por todo o mundo conhecido da época. O Senhor, então, quebrou aquela organização, fez os pedaços se espalhar. Achei interessante isso aqui. Fez os pedaços se espalharem por toda a Palestina. Agora, de entre os ministros de Antioquia, retiram esses dois para uma missão especial. Então, eles passam para a Palestina, depois passam para o mundo. Antioquia é formada com a conversão dos gentios de lá. Muitos judeus se agregam ali também. E aí o que acontece? Duas pessoas são separadas para cumprir o propósito do evangelho. Mas vamos lá, continuando aqui. A igreja como agência missionária. A igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Entendem agora qual é o propósito da lição? É o que nós precisamos aprender. E nós temos uma responsabilidade como uma agência missionária. Poucos sabem aqui, mas a gente ajuda alguns missionários. Nós ajudamos missionários aqui. Essa pequenina igreja aqui. Mas ela faz isso. E ela entende o propósito que Jesus instaurou. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora,
que jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. Irmãos, somente uma igreja organizada pode estabelecer estes princípios. Não tem como você fazer isso de outro jeito. Por isso que Antioquia é o exemplo para todos nós e quebra essa falácia, infelizmente, abraçada por muitos irmãos que deixam as suas comunidades, tá, para ficar em casa. A obra missionária não é programação, mas é uma identidade. Não é algo que você faz, como numa certa igreja que eu participava, uma vez por mês chamava o responsável do evangelismo, que nem ele ia no evangelismo, quem ia era o outro camarada, ele não ia. Mas era ele que era chamado porque ele foi eleito o responsável pelo evangelismo. E ele ia lá para dissertar sobre os milagres que Deus estava fazendo nesse grupo que evangelizava. Não é uma programação mensal, irmãos, de alguém chegar aqui, vamos falar sobre missões. E aí você vai, faz uns slides bonitões, né? Chamativos, bota uns videozinhos. Não é isso. É uma identidade. É nossa identidade, irmãos. O muçulmano ora 5 vezes por dia. Eles ganharam vários países da Europa. A França já é irreversível. Suécia, irreversível. Por mais que eles façam neném lá, não vai dar para poder mudar a atual situação. Os países já são dominados. Quando dá lá os horários deles orarem, todos eles já andam com tapetinho. E seja no trânsito, seja na rua, eles param a cidade, param o país para se ajoelhar e falar com Deus deles. E nós cristãos? E para orar 5 minutos, só a graça divina. Ou a oração da comida, do almoço, barriga doendo, de fome. Tu sabes, Senhor. Amém. Né? Aquela oração urgente. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja, que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Eles jejuaram e oraram. Eles entenderam a missão. Não é largar a bomba na mão de Deus, deixar, já que ele é o dono, ele que deu o jeito dele. Não, Senhor, estou junto contigo. Eu sou um cristão, eu sou teu filho, é minha responsabilidade, Senhor. A igreja como agência missionária ainda, o segundo tópico, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio, não retém seus melhores servos, não tem essa não. Se o senhor manda, vai, chamou o organista da igreja, é o único que tem, que pode tocar o órgão, ou chama o violeiro da igreja, é o único que tem, vai, Deus chamou, tá? Não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar os missionários é parte inseparável da vocação eclesial. Aqui nós temos o costume. Esses missionários que nós ajudamos, eles mandam relatórios e a gente está sempre publicando. Evidentemente, como eles estão em países com restrição religiosa, para não correrem riscos, eles pedem que isso não seja difundido na internet. Então fica aqui entre nós e também nos outros irmãos que os acompanham. A igreja, como, também, continuando nesse tópico, uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir, pregar, fazer discípulos. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. E como ouvirão, se não há quem pregue? Esse texto, gente, ele me quebra, tá? Me quebra. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração e recursos. Recursos, porque nada é de graça nesse mundo. Eles precisam de dinheiro.
Eu já vi histórias de missionários. Uma vez eu fui lá em Copacabana, num encontro dos missionários do Nordeste. Meus irmãos, eu não sabia se eu entrava debaixo da cadeira, ou se eu cavava um buraco no chão e entrava dentro dele, da vergonha que eu passei quando eles diziam assim: deixamos de almoçar muitas vezes para poder jantar. Para poder jantar. E eu não sabia onde enfiava a minha cara. Gente, a coisa é muito séria. Um certo missionário uma vez falou: você manda só R$50? Pelo amor de Deus, não deixe de mandar os seus R$50, porque no final do mês eu estou contando com esse dinheiro na minha conta. Os seus R$50. Eu vi isso da boca de um missionário no púlpito falando. Resumindo, a igreja responde ao chamado do Espírito, enviando e sustentando os missionários. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. Isso fica notório no texto que nós lemos, né? A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, que Ele chama, que Ele separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta a palavra de Deus, que é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, a obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Ainda está acontecendo. A seara está branquinha, aguardando os ceifeiros para colherem o fruto da terra. Vamos revisar o conteúdo? Em qual cidade os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez? Antioquia. Quem ordenou para que separassem Saulo e Barnabé para as nações? O Espírito Santo. Muito bem. Porque os discípulos evangelizavam com coragem, discernimento e alegria, porque eles estavam cheios do... Exatamente. Eles viviam cheios do Espírito Santo. Quando eles oravam, o chão tremia. Meu Deus do céu, se isso acontece hoje. O povo saía correndo. Terremoto, terremoto, a casa vai cair. Quais as evidências mostram a clara intervenção do Espírito nas primeiras viagens missionárias? As portas se abrem. Paulo cansou de pedir às igrejas: orem para que as portas da evangelização se abram para mim, né? Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas, apesar das perseguições. Vai ter luta, o diabo não vai perder terreno, mas não vai mesmo. E ele vai cair dentro. Porque Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Antioquia é uma igreja que ora, que jejua e discerne a direção do Espírito. É a última. Queridos, terminamos na hora, 1 minutinho só, passado. Guardem esta lição e se preparem para as demais, tá? Nós temos um mestre aqui que vai nos trazer muitas novidades. E se preparem para isso. Amém? Deus os abençoe.